Olá pessoal, bom início de domingão, bom dia para todo mundo. Vamos dar início aqui ao nosso vídeo macroeconômico, todo domingo às 6h11 no Clube dos Dividendos, em clima de Copa do Mundo. Afinal de contas, amanhã, segunda-feira, jogo decisivo contra a seleção do Japão, mas também de muito frio, né? Dá-lhe frio, se você mora próximo de serra, é um privilégio, mas também é uma friaca gigantesca. E os mercados aqueceram. Essa semana aqueceram para o Brasil especificamente, então o Brasil foi um protagonista, perdendo aí para a Suíça, somente nas bolsas que mais se valorizaram. Eu vou comentar sobre esse aspecto mais brasileiro, do mercado de renda variável principalmente, mas vai ter renda fixa, vai ter liquidez, vai ter BOVA11, vai ter Market Breadth, selada e oportunidade. A União não só faz açúcar, mas também faz ali fundo, produziu um fundo no Ibovespa, porque o fluxo estrangeiro não voltou, pelo menos não por hora, até a última atualização, mas nós temos pessoas físicas, institucionais locais e também recompras de empresas, ajudando ao Ibovespa a firmar um fundo e firmou. E eu vou comentar sobre isso, com essa união versus o principal fluxo que não voltou, um pouquinho de S&P 500, que já cai 5% da sua máxima, algumas narrativas que estão sendo geradas, e o que nós, investidores, pessoas físicas, minha opinião, temos que ficar com 3 olhos atentos e focados em Kevin Warsh, não em juros americanos, que está sendo reprecificado, vai subir o Fed Funds 2 vezes esse ano, é o que está precificado na curva de lá. É o mais importante? Não vejo. Eu acho que é mais importante liquidez. E aí, será que o Kevin Warsh vai diminuir o balanço do Fed? Vai estancar a expansão do balanço do Fed? Logo, se isso for verdade, liquidez fez pico. E o M2, o M3, aquela facilidade que nós tínhamos para inundar mercados acionários, com dinheiro sendo criado, com recompras de títulos, quantitative easing, por aí vai, isso pausou. Se isso pausou, pessoal, a gente muito provavelmente vai ver o mercado acionário sofrer bastante, principalmente dos Estados Unidos, onde tem o valuation mais esticado. E aí não é aqui recessão, nada do tipo. É só uma retração no mercado acionário pela falta de liquidez, que no verão norte-americano, do hemisfério norte, já é uma sazonalidade esquisita. Eu comento para você se julho é um mês de 1950 a 2026 no S&P 500, protagonista por marcar topos de mercado. Será que é julho? Será que é março? Será que é dezembro? O mês que mais vezes marcou o topo de mercado por 12 meses seguintes, 24 meses seguintes? Antes de assistir o vídeo, deixe um comentário aqui. Qual que é o mês que você acha que é o mês do desgosto, ali, o mês mais propício a se marcar topo no S&P 500? Vai ter fluxo, vai ter dividendos, vai ter calendário econômico. Semana que vem tem payroll, então é uma semana importante. Payroll com uma data diferente, vai ser quinta-feira. O disclaimer está na tela. Eu sou Bruno Mazzoni, seja muito bem-vindo aqui ao clube. Vídeo longo, pessoal, por isso que eu sempre aviso vocês. Na descrição e no primeiro comentário fixado tem o roteiro, tem o timestamps, os capítulos. Então vá na pauta específica se você está na sua corrida, o café está curto, precisa fazer coisa mesmo no domingão, alguma coisa, manda bala diretamente no assunto que você mais está pesquisando. E me perdoe, semana passada eu esqueci de eliminar os ads ao longo do vídeo. Essa semana eu não vou esquecer, então vocês vão ter aqui a ads no início e no fim, não ao longo, porque o vídeo é longo pra caramba, né? Dos destaques do panorama semanal, pessoal, tá na tela. Inclusive essa newsletter tá para vocês anexada na descrição. Basta pedir para minha autorização, eu mando para vocês, está no meu Google Drive. Peça autorização, o link vai estar na descrição. Fácil, fácil, o próprio YouTube já anexa aqui o PDF. Eu só libero para vocês lerem, tá? O que mais chamou atenção semana passada, pessoal? É o VIX, o índice do medo, né? Subindo. As curvas de juros, bolsa é juros, não é PIB. A curva de juros americana fechando e a bolsa caindo. Então esse sinal é clássico, não tem combustível. Por mais que a curva tenha fechado, logo não temos dados econômicos fracos nos Estados Unidos, muito pelo contrário. O dado importante vai vir semana que vem. Até então os dados estão ok, talvez até ótimos, né? A depender da indústria que você está pesquisando ali, há um otimismo. E os juros fecharam não por medo de recessão, certo? Os dados econômicos estão legais nos Estados Unidos. E mesmo assim a bolsa está caindo 5%, ou caiu 5%.
Retração técnica, beleza. Ainda você pode engolir ali, pode englobar como, pode envelopar, tá? Como. Só que tá com um cheirinho de liquidez. Tá com um cheirinho de que Kevin Warsh pode estar trazendo uma narrativa, uma percepção para o mercado, ainda não é fato, de que ele não vai expandir mais o balanço do Fed. O tal do M2 vai parar de ser expandido. Então é um gráfico importantíssimo e se eu tivesse que opinar, pessoal, o que mais importa nesse verão do hemisfério norte, que é caracterizada por uma menor liquidez mesmo, de maneira geral, é a gente olhar para o Kevin Warsh no balanço e não nos juros. Então, eu sei que juros, bolsa de juros não é PIB, né? É importantíssimo. Mas os juros abrir ou os juros fechar é irrelevante no curto prazo, até porque as grandes empresas norte-americanas não precisam do CDI deles lá. Elas têm caixa pra caramba ainda, tá? Agora, se a gente olhar para o balanço do Fed diminuindo, quantitative easing cessando e todas as outras, né, ferramentas que o Fed dá nomes esquisitos, mas que são injeção de liquidez no final das contas, né, dinheiro novo sendo criado, ou troca papel por injeção de dinheiro no mercado, a recompra, o quantitative easing é isso. Esse tipo de estratégia, ferramenta andando para trás, pessoal, nós temos uma novidade parelha com 2022, onde juros para cima e quantitative tightening, né? Não easing. Então essa sopinha de letras quer dizer o seguinte: o Kevin Warsh pode diminuir a circulação de grana vigente no mercado atual ou até a impressão de grana futura para manter essa expansão nos mercados de capitais. É o principal indicador a se olhar, M2, liquidez. Bacana? Esse é o principal ponto, porque o VIX sobe, curva fecha, dados econômicos não vieram ruins, não tiveram nenhum dado ruim, péssimo ali, e de repente, bolsa cai. Esquisito. Né? Só de curva de juros fechar e VIX subir, já seria esquisito. Mas o S&P cedendo na semana 0,89 não é nada demais. Mas em relação ao topo, já são 5%. Nvidia, se cair mais uns quebradinhos ali, dá 20% do topo. Já seria um mercado de queda para a Nvidia, um bear market para a Nvidia. Quem diria? Será que o mercado já mudou de chips para infraestrutura? Agora são outras companhias do hemisfério, ali, do mundo de IA que vão receber esse fluxo? Pessoal, assim, festa estranha, gente esquisita, tá? Por isso que a alocação nossa, pessoa física, uma boa parte, 5, 10, 15% do dinheiro novo, faz todo sentido você sentar na arquibancada do nosso CDI, do nosso PCA+, do nosso Smart Selic, né, dos ETFs Smart Selic que seja, letras financeiras muito boas também, para você ficar ali, pô, vai que o S&P derrete 15, pô, aí você vai lá e vai para o S&P. Vai que o Ibovespa derreta 15, você vai lá e vai para o Ibovespa, embora o Ibovespa já tenha derretido uma quantia interessante. Então, ao olhar aqui, dólar se fortalecendo, muita gente ainda liquidando ativos, ouro caiu 3% na semana, o petróleo desabou, nem vou falar do petróleo aqui, porque praticamente voltou para o pré-conflito. Então, medo de inflação não é, medo de desaceleração econômica tampouco, porque se não tínhamos medo com petróleo a 100, a bolsa não estava caindo, agora 70, recessão. Então, eu não tenho nenhuma narrativa para grudar vocês para a semana que vem, pessoal. Infelizmente ou felizmente. Por que eu digo felizmente? Porque nós aqui no Brasil, apesar da economia real ser péssimo para a economia real, para a economia financeira, a gente tem diversos produtos que estão rendendo ali 14% ao ano, 12% ao ano, 15% ao ano sem risco ou com risco soberano. Então é uma boa semana para você ficar na arquibancada, literalmente, da Copa do Mundo e também da Bolsa. Tá? Bolsa principalmente internacional. Bolsa Brasil, opa, e o mundo diferente. A gente está caindo há quase 40, 50 dias. Então, Bolsa Internacional, eu fui às compras, comentando para vocês especificamente do utilidade pública, né? Que é o setor que eu me agarrei ali, porque caiu 18%. E aí, estatisticamente, tem vídeo aqui no canal, 17% a 25% do util é ali prime time. Então, ele deu ali um belo aporte. Mas agora, já para o final do mês, tinha um cascalhinho adicional, eu já fui para os FIIs, já fui para o pós-B11,
já comecei a ir para renda ou para proteção barra renda fixa, dividendos ativos ali, etc. Então, o cenário do início do mês de junho, agora eu tive uma liquidez extra no final desse mês, os aportes foram diferentes. Tá? Foram diferentes já, porque a nossa bolsa respondeu um pouquinho. Feito isso, dólar se valorizando no mundo, aqui no Brasil, o dólar ganhou terreno, pero não muito, mas ganhou terreno. Tá? O dólar mundo ganhou muito mais, 1,26 DXY, só que o EWZ subiu 1,64, enquanto os emergentes caíram 2, pessoal. E aqui, de novo, emergentes virou falácia, por causa da... falácia é boa, né? Virou um indicador não muito bacana para se olhar, por causa da Coreia do Sul, pessoal. Então, a Coreia do Sul caiu, né? 9,93%. Aí você vai falar, pô, Brunão, pós-guerra, acabou a guerra, a Coreia do Sul subiu 20%, 10%, e agora está caindo. Mudou. Pelo menos por hora, não só a Coreia do Sul, mas a Nvidia. Empresas das Big Techs estão sofrendo. Então, esse jogo de cintura do investidor, ele consegue navegar tranquilamente por esse mundo que talvez esteja mudando em termos de chips para outras empresas ligadas à inteligência artificial, mas não necessariamente sendo Nvidia, não necessariamente sendo qualquer companhia de chip que você tem ali, TSM, que você goste, para companhias ali de infraestrutura que não uma Nvidia. Essa mudança, pessoal, vai gerar bastante volatilidade. Você tem um portfólio diversificado que vai jogar a seu favor. Mas a Coreia do Sul virou realmente um cassinão, né? Virou realmente um cassinão. Fica difícil ali até de você ter uma tranquilidade nos aportes nesse momento, tá? Então eu ficaria na arquibancada. O Brasil é uma das melhores arquibancadas para o dinheiro que você vai alocar para crescimento, tecnologia, etc. Não me parece semana que vem ser uma semana interessante para tecnologia. Tá? Basicamente isso, enquanto que para o mundo da velha economia, Brasil, etc., essa sim tende a ser uma semana, pode ser uma semana interessante, até porque a gente vem cedendo já há um bom tempo. O Brasil foi segundo colocado na semana, Suíça levou a melhor. Quando eu olho para commodities, o petróleo desabou. Tá? Então, não é recessão com petróleo a 100, não vai ser recessão com petróleo a 73. Se não era inflação com petróleo a 100, commodities subindo, etc., não vai ser inflação, commodities subindo agora com o petróleo desabando também. Então, assim, muita volatilidade, tá? Petróleo, tecnologia, vol, forte vol. O que a gente pode ver ali no final da semana ressurgindo? Talvez o ouro tenha achado um fundo, Brasil tenha achado um fundo. Aliás, ouro e EWZ, ouro e Ibovespa estão com correlação bem positiva. Onde um vai, o outro também vai atrás. Tá? Mas eu fecho aqui a parte de panorama semanal, dizendo que mais me chamou a atenção: curva de juros fechando nos Estados Unidos, VIX subindo, bolsa caindo. Tá? Isso necessariamente vai trazer para mim a ideia de que, olha, 5% que o S&P caiu em relação à máxima, pessoal, deixa eu colocar para vocês aqui a apresentação, 5% que o S&P caiu, 5,52 aqui, que o S&P caiu em relação à máxima, tá? É um evento técnico, não tem nada que se criar nenhum alarme, mas o fato de vir junto com o fechamento de juros, podemos ter um ambiente, tá, parelho, pelo menos a um trimestre de 2022, pelo menos uma pernada de 2022 a gente pode ter em 2026. Tá? Tem uma probabilidade boa. Se serão 3 pernadas, como foi 2022, 26% de queda no total, aí eu já acho demais. Pelo menos eu não tenho dados suficientes para dizer. Tá? E se eu tivesse que apostar nesse que é um dos gráficos mais importantes, né? Em branco, M2, em amarelo, S&P 500, e aqui eu coloquei o M2 do mundo inteiro, tá? Não só dos Estados Unidos. A gente tem clareza que em 2022 o M2, ou seja, a liquidez, o excesso de dinheiro, vamos assim colocar, para ser alocado em qualquer ativo, principalmente ativos de risco nesse caso, para mercados desenvolvidos, ele cedeu, quantidade disponível de liquidez caiu em 2022, o mercado caiu. Tá?
Caiu aqui também, acho que em algum momento em 2025 ou em 2024, o mercado também cedeu. E assim a gente tem esse indicador pós 2008, né, pós quantitative easing, pós Banco Central salvar ali os grandes bancos, etc., imprimindo muita grana, os mercados desenvolvidos não necessariamente viram inflação. Não gera inflação, uma expansão do M2 na economia real para os mercados desenvolvidos, mas gera inflação nos ativos de risco. Enquanto que nos países emergentes gera inflação. Boa parte da expansão monetária que a gente tem no Brasil e nos países que essa expansão é para programas sociais e que vai direto para o consumo, vira inflação. Na gringa desenvolvida, muitas vezes o cidadão ali que tem uma facilidade maior em receber crédito, em angariar crédito, ele vai lá, se alavanca no broker e aloca em ativos de renda variável ou ativos mobiliários. Não necessariamente ele vai comprar na Costco ou alguma coisa. Então são realidades diferentes, mas a inflação, de alguma maneira, ela é um evento monetário, tá? Só o mundo desenvolvido reverbera em uma outra faceta do que no mundo em desenvolvimento. Tem um pouco de opinião que eu estou falando para vocês, mas eu acho que toda a coleta de dado de 2010 para cá e o experimento Brasil, emergentes e mercado desenvolvido acabam ajudando aí a concretizar esse tipo de natureza. O M2 ele está estável com uma leve queda recente. Tá? A gente pode, e eu já estou observando pipocar no Twitter, alguns analistas, gestores dizendo, olha, a liquidez ela fez pico. Então, se ela não renovar a máxima, se a gente não tiver manutenção da expansão do balanço do Fed, seja lá o que for, a gente vai ter problema. Tá? Vai ter problema nos ativos de risco e haverá ali, mesmo que a economia real bombe, e é provável que isso aconteça isso, economia real bombe, ao estilo de dos anos 2000, no início dos anos 2000, com o advento da internet, tivemos o boom e o bust, né? A bolha da internet quando estourou, pessoal, nós não tivemos na economia um desastre, tá? Como foi 2008, por exemplo. Não. Os anos 2001 ali, os anos 2000, foi um crash para o mercado financeiro, devido ao valuation extraordinário da época, que é muito parelho ao atual. Então, se houver um crash, pessoal, e se eu falar para vocês crash aqui no vídeo, principalmente para o mercado americano, eu estou dizendo especificamente para Wall Street, tá? E não para Main Street, não para a economia real. A economia real está com o Big Beautiful Bill, tá com infraestrutura, tá com capex das empresas bufando. Então, se tiver algum crash, é porque está faltando grana para sustentar, tá, todo esse valuation de 60 vezes lucro, de 100 vezes lucro, de por aí vai, lucro, vendas e etc. Tá? Então, vai ser algo específico, na minha opinião, se tiver um crash do mercado financeiro. Não vai reverberar para a economia real. Feito isso, até porque a economia hoje a gente tem partes da economia recebendo muito dinheiro. Então, talvez essa seja a parte positiva da economia recente, é que reverbere aí para o restante da economia. Mas, enfim, se tiver alguma crise, creio que vai ser focada no mercado financeiro. Por isso que nós que temos ativos dos Estados Unidos ou ETFs internacionais, saiba, principalmente de renda variável, a gente pode ter uma vol gigante, coisa que não aconteceu nos últimos 12, 16 anos. Tá? Mas que foi realidade de 2000 a 2012, 2000 a 2010. Ou seja, Ibovespa batendo S&P 500. Já trouxe esse gráfico para vocês. Tá? Ibovespa tendo menos volatilidade com o S&P 500. Já trouxe esse gráfico para vocês. Tá? O que vai ser protagonista se isso acontecer, pessoal? É uma NVIDIA não ser mais a empresa mais valiosa do mundo. Agora vai ser uma outra NVIDIA que faz um outro tipo de tecnologia, que inventou um chip mais barato e melhor. Então pode ter uma dança das cadeiras, tá? No S&P 500, pode fazer furar a bolha. Kevin Warsh, novo presidente do Fed, se não expandir os seus balanços, de repente o americano não vai ter mais facilidade, e o americano institucional principalmente, né? Não vai ter mais facilidade ali em acessar a liquidez para cumprir, para alocar no seu ETF, para cobrir uma marcação a mercado que está batendo no seu balanço, coisa que aconteceu com o Silicon Valley em 2022, né, um banco que estava muito posicionado em pré-fixado, e aí a curva de juros americana abriu,
né? Muitas pessoas naquele momento decidiram sacar o dinheiro, ele teve que vender os títulos, vendeu com marcação a mercado, gritando prejuízo, quebrou. Tá? Isso pode acontecer de novo? Olha, também pode ser um acontecimento. Tá? Então, olhar para a liquidez é um primeiro ponto e depois para novas empresas tomando o lugar das queridinhas 7 também pode ser um segundo evento, fazendo com que as queridinhas 7 seja reprecificada no valuation. Em vez de eu pagar 40 vezes o lucro da NVIDIA, vou pagar 20. Bom, a NVIDIA cai 40%, 20%, já o S&P vai para o vinagre devido a como é classificado o índice e o tamanho, né, o peso que uma NVIDIA tem. Esses são os dois perigos, por isso que eu acho que não vai reverberar necessariamente para a economia real. Tá? Não deve ser dessa maneira. Bom, para trazer um pouco mais de alento, que agora eu falei bastante aí de uma possível queda mais abrupta para o S&P 500, mais para frente, pessoal, por que eu digo mais para frente? Porque em nenhum, ou melhor, né? Vamos lá, vamos explicar esse gráfico. De 1950 a 2025, pessoal, esse gráfico mostra, mês a mês, janeiro a dezembro, quais foram os meses que mais marcaram topo de mercado. Esse topo que perdurou aí para os próximos pelo menos 12 meses, tá? Ou pelo menos para o ano vigente. Nós temos dezembro como sendo o mês para você de fato especular um pico de mercado. De 1950 a 2025, 32 dezembros caracterizaram ali o topo do ano. Fica fácil, né? Então, o rally de Natal tá ali. Eu acho que o mais interessante é você olhar para janeiro. Janeiro é um bom mês para você especular topo de mercado. 12 vezes. Porque dezembro não tem um 13º mês. Então, ele recebe essa nota porque a continha foi feita nos fechamentos de cada ano. Agora, janeiro, poxa, teve fevereiro até dezembro para renovar a máxima. E não rolou. E 12 vezes janeiro foi caracterizado de 1950 a 2025 como mês sendo o pico de mercado. Tá? Então, janeiro e novembro são os 2 meses ali, mas, de novo, acho que janeiro é o principal mês se você quiser apostar num pico de mercado para o S&P 500. Não vai ser agora em julho, tá? Também não em agosto. Lá para janeiro você tem a probabilidade maior. Aqui é curiosidade pura, pessoal. Tá? Crespo Bar Chart, onde eu peguei esse gráfico aqui. Tá? Bom, passado agora dos Estados Unidos, onde o que eu mais sinalizei para vocês, cautela. Tá? Eu acho que é uma semana para a gente que investe em ativos norte-americanos ou até globais, tá? Que vão pegar ali, tem uma correlação muito positiva com o S&P 500 ou com os ativos norte-americanos. É uma boa semana, se você for aportar semana que vem, você talvez ir mais para a arquibancada, assistir um pouco do que vai acontecer. Quinta-feira é o último pregão, tem payroll, acho que você pode, né, ter um pouquinho mais de parcimônia no aporte, porque esses 5% podem virar 10% de queda, e aí você consegue um descontão bem mais interessante em dólar. Tá? Mudando para o Brasil, esse é o gráfico da nossa curva de juros, pessoal, que sim, fechou na semana. Tá? Como deveria acontecer, assim como fechou também o S&P 500. A diferença é que a gente fechou a curva e a bolsa subiu. Então o Brasil está by the book, né? Fechou curva, o Galípolo, o Banco Central Brasileiro, se comunicou melhor, deu entrevista, acalmou o mercado, ou pelo menos deu a entender de uma maneira mais clara o que ele quis dizer na ata e também no comunicado. Então aqui nós tivemos também uma ajuda de uma boa comunicação do BC, mas curva fechou porque o petróleo também cedeu para caramba. A inflação que nós tivemos ao longo da semana veio abaixo, tá? E não só veio abaixo, mas o qualitativo, quando a gente abriu a inflação, também veio melhor. Então, dados positivos internos, né? Fizeram o Brasil descolar? Tá, podemos dizer que sim, tá? Mas eu não iria tanto nessa ideia, tá? Eu acho que é muito mais o mercado agora fazendo uma rotação e, de novo, eu vou ao longo desse vídeo mostrar que a União não faz só açúcar, nós estamos tendo fluxo, dessa vez local, segurando esses preços. Então, o valuation do Brasil, tá, chamou a atenção dos institucionais, chamou a atenção das pessoas físicas e também as próprias empresas.
Várias empresas anunciaram recompras. Então, o Ibovespa segurou-se via, via fluxo local. Se o gringo vier voltar, né? Ótimo, a gente de fato vai marcar esse fundo. Caso contrário, pessoal, entramos numa lateralização, porque foi dado o sinal de que o Ibovespa ficou barato aí nesse mês, nesse início do mês de junho, tanto na ótica do institucional, como dos fundos, etc., né? Mas como também das próprias empresas, né? As recompras aceleraram, tá? Feito isso, a nossa curva fechou, mas está ainda em níveis próximos de 2016. Ainda acho que no pré-fixado tem bastante marcação ao mercado para se surfar. Veremos, né, pessoal? Essa é a nossa curva de juros, essa é a curva que nós vamos viver aí nas eleições. Tá? Lembrando que as últimas eleições, 2022, com a PEC Kamikaze, né, a nossa curva estava assim, bicando fortemente. Foi pós-eleição, pós-PEC da transição, que a gente, pum, fechou. E aí tivemos um 2023, um ano muito interessante, para 2024 ser o dobro de ruim, né? E agora a gente está vivendo uma certa calmaria nas alturas, né, da curva de juros. Ela não fecha nem abre já há um bom tempo, está ali consolidada em níveis de crise, né? Outrora, 2016, nesses mesmos patamares, nós estávamos com um dos piores PIBs aí pós-guerra, né? Para vocês terem uma noção do que a curva de juros hoje está extremamente hawkish, né? É muito hawkish, tá? Passado da curva de juros, pessoal, eu praticamente aqui do macro Brasil paro por aqui, tá? Porque não tenho ali nenhuma narrativa para gerar para vocês, continuo com a mesma cabeça do vídeo anterior, pré-fixado sendo um cavalo de corrida, o cara que vai render provavelmente o maior yield nos próximos 4 a 5 anos se você segurar, mas vai ser o cara mais volátil no curto prazo. Tem eleição, pode abrir, pode fechar, você na marcação ao mercado em títulos pré-fixados, no curto prazo vai ter bastante rock and roll, tá? Essa é a única coisa que eu queria dizer para vocês. Essa semana eu aloquei no LFix, um ETF do pessoal da Investo, de letras financeiras, tentando render um pouquinho mais do que o CDI aí no médio prazo. Tá? Foi uma alocação que eu fiz recente nessa semana. Semana que vem, pessoal, o dia mais importante é quinta-feira. Tá? O payroll, que geralmente é divulgado na sexta, semana que vem será divulgado na quinta, porque sexta-feira é dia da independência. Tá? Então já é um pré-feriado aí do 4th of July. Eles já mandam bala no 3rd of July e seguram a onda por lá, fazendo um feriadão de sexta-feira, mais Copa do Mundo. Putz, vai ser legal pra caramba estar nos Estados Unidos nesse final de semana, né? Copa do Mundo, feriadão muito importante, né? Eu já participei de alguns 4th of July, eles realmente curtem bastante por lá. Então acho que vai ser uma semana bem especial para quem estiver na terra gringa. Tá? Mas na quinta-feira é o dia do rock and roll, porque tem payroll, taxa de desemprego, né? A gente vai dar uma olhadinha ali nos pedidos iniciais de seguro-desemprego semanal, o balanço patrimonial do Federal Reserve. Tá? Então aqui é o dado que eu comentei para vocês, que o Kevin Warsh pode ser mais protagonista. Tá? Se vai aumentar ou se vai cortar, diminuir. Bem, bem, bem importante. Na minha opinião, o pessoal cada vez mais ganha importância, porque o Kevin Warsh no gogó é um cara contra a expansão do balanço do Fed, certo? Isso é bem importante de se falar. Sentimento de mercado, então, essa semana, pessoal, a gente perdeu um pouco do desconto, né? Saímos de 21% semana passada, extremo desconto, boa oportunidade, e continuamos com boa oportunidade. Então a narrativa que eu montei para vocês ao longo do início do vídeo é: invisto eu no Facebook, na Meta, no Google ou no SPY, no IVVB11, em ativos aí conectados com a economia americana de crescimento? Olha, eu ficaria na arquibancada semana que vem, tá? No máximo eu iria para um equal weight, que eu venho falando já há um bom tempo, ETFs que alocam nas ações do S&P 500 de maneira igual, né, com pesos iguais. Porque aí você tem uma diversificação gigantesca e aí você vai navegar mais tranquilo. Agora, as empresas de maior capitalização, essas podem ser as mais voláteis com a falta de liquidez, com a liquidez não evoluindo, né, não expandindo. Tá? E aí, o que você está comprando hoje, você pode comprar daqui a um mês com 10, 15% de desconto,
pelo simples fato que essas companhias têm gordura para cair. Que elas estão subindo desde do dia 14, 15 de abril, desde que a gente fez pico aqui no Ibovespa. 14, 10 de abril ali aproximadamente, o mercado americano decolou, principalmente a tese aí de inteligência artificial, defesa, infraestrutura de inteligência artificial e por aí vai. O Ibovespa continua no verdinho, né? Um outro mundo. O Ibovespa caiu. Desde o dia 14 de abril ele cai, tá? E esse gráfico aqui ele é bem... ele ilustra muito bem. Tá verde, pessoal, e você tá moderado para otimista, é compra. Tá amarelo, laranja ou vermelho, vaza. Tá? Diminui o aporte, vai para renda fixa, faz outra coisa. Mas ficou verdão aqui, é hora de você pensar com carinho na parte compradora e o Ibovespa ainda está verde. Tá? Ele ainda está verde. Então, quedas no IDIV, quedas no UTIL, são ótimas oportunidades, na minha opinião. Quedas no ICON, quedas no Small Cap, poxa, vamos olhar com carinho. Por quê? Os juros aqui no Brasil está alto faz muito tempo. Então, vamos olhar para o balanço. Vamos ter filtro quando investimos em small caps. Vamos para small cap velho. Eu acho muito legal. Tá? Então, Fleuris, Multiplans, Iguatemis, eu sempre venho comentando São Martinhos, Schultz, Frasles, Homes, empresas robustas. Tá? Aí eu acho que faz muito sentido. Bom, o Market Breadth, pessoal, deu uma respirada, né? Assim como o Ibovespa deu uma leve respirada. Semana que vem está descontada? Sim. Mas novas quedas são oportunidades? São. Tá? Até que esse market breadth venha para o vermelho. Tá? Então a gente tem no Brasil renda variável uma clareza um pouco maior. Você basicamente ao iniciar um aporte semana que vem, você vai estar comprando o Ibovespa, pessoal, a 11,20 vezes lucro, que é a média desde 2000. 10,90 é a média. Vai? Então você está comprando na média. Tá? Nem caro, nem barato. Confesso que esse ano aqui, somente lá em abril, no início de abril, estava caro. Depois, pessoal, aqui já a partir do início do mês de junho, final de maio, mês de junho, já entrou aqui para casa dos 11,30, 11,20, que é onde a gente quer começar a voltar para a bolsa. Né? Tá? A média para baixo, que é o descontão. Temos que, de fato, ficar muito atento a dinheiro novo na bolsa de maneira geral, a partir dos 15 vezes lucro. Tá? E a gente teve períodos como 2008, 2009 e 10, 2012, 2014, tá? Depois aqui 2018, 19, né? E aí 2020. Tá? Então, a partir dessa faixa que eu vou pintar de amarelo, pô, tudo bem, eu vou chegar para vocês aqui nos vídeos macro e vou dizer, pessoal, olha, se você tem aí um horizonte para aposentar em 5 anos, 6 anos, vá para renda fixa, 95%, fixe 5% em renda variável. Pô, você tem 10 anos de aporte ainda? Diminua a renda variável mesmo assim, mas não muito, mas diminua. Tá? Não é um patamar de valuation para uma bolsa de valor como é a do Ibovespa, cíclica, commodities como é o Ibovespa, confortável para se aportar. No quadrante que nós estamos hoje, pessoal, há conforto. Tá? Há conforto. Beleza? Entre 11 ou menos, né, 12 ou menos, me perdoe, você começa a ficar confortável. Óbvio que a gente teve momentos de muito extremo desconto, né? 2002, 2008, tá? E 2021. Foram 3 momentos, pessoal. Nos últimos 26 anos, tivemos 3 momentos em que a bolsa negociou abaixo de 6 vezes lucro. 3 momentos nos últimos 26 anos. Então, você vai esperar esse desconto acontecer? Pô, cara, você pode esperar uma década e ele não vir, tá? Então a probabilidade é pequena, mas saiba, se acontecer, você já vai estar ligado nos vídeos de domingão aqui. Eu vou comentar, pessoal, para quem ficou ávido, né? Ficou assim, apreensiva com a queda do BOVA atual, do dia 14 de abril para cá. Essa queda, né? Assim, cerca de 18, 15, 16% de queda, o BOVA chegou. No gráfico de linha foi... Deixa eu ser bem certeiro com vocês aqui. Ó. No gráfico de linha, a gente chegou a ter algo em torno de 16%, é isso? 15,60%. No gráfico de linha, candles, eu acho que mínima deu ali 18%. É um valor que chama atenção? É um valor que chama atenção. Mas de 2016 para cá, eu trago aqui o indicador aqui embaixo, pessoal, é o drawdown. Tá?
Eu trago que os drawdowns do BOVA, se você quer ali o sangue do sangue mesmo, você vai estar olhando para 26%, né? Entre 22, deixa eu colocar aqui uma linha para vocês. Tá? Não, 22 não. Me perdoe, entre 17 a 26%. Tá? E aí as crises, né, 2016 e 2020, 43 a 48% de drawdown. Nós tivemos, pessoal, 15, chegou muito próximo dos 17, bem verdade. Foi uma boa compra? Foi. Tá? Pode ficar um pouquinho mais descontado? Pode. Até quanto, pessoal? Até 25%. Até um cenário parelho com 2022, eu acho que é factível acontecer. Tá? É um indicador a se monitorar, sem dúvida nenhuma. Tá? A gente chegou a cutucar aqui muito próximo. Foi uma boa compra, sim. Pode ter mais uma boa compra? Pode. Tá? Pode sim ter mais uma boa compra. Só quero dizer para vocês que o Ibovespa, dentro dos seus drawdowns de 2020 para cá, pelo menos, junho de 2026 foi o primeiro mês de desconto dos últimos 12 a 24 meses. Tá? Então, se julho cair mais um pouquinho ou agosto, saiba que a gente retorna para esses descontos, assim como estivemos, né, 2 vezes aqui em 2022 e início de 2023. Né? Eu circulei com essas bolinhas para identificar aqui, né, os drawdowns entre 17% e 26%. Certo? Então, mais um indicador técnico de desconto no Ibovespa. Olhando para as opções, e aqui nós temos até o próximo vencimento. Tá? O próximo vencimento, se não me engano, está no dia 17 de julho. Nós temos suporte em BOVA11 no gama mínimo de 158,70. Então, esse é o principal suporte até 17, 19 de julho. E a resistência em 174. O market maker está trabalhando contra a tendência. Então, se o Ibovespa subir, ele vai estar vendendo. Tá? É uma grande possibilidade do Ibovespa correr lá para 175, 174 e depois voltar a cair, assim como achar um fundo aqui nos 158,70. Pausem. Esses são os dois principais pontos. Atualizando vocês do meu gráfico do BOVA, agora aqui no computador do escritório. Poxa, tocou perfeitamente, né? Eu acho que no 165,37, que era ponto aí dos gráficos dos vídeos anteriores que eu tinha gravado nesse computador. Se nas opções é 174, né? Eu tenho 176 e 76. Tá? Uma métrica aqui para vocês terem como resistência, venda de call, compra de put, tá? E o BOVA caiu 15,70% da máxima mínima de abril. Lá em 2022, os drawdowns naquele período foram de 19%, 21% e 23%. Então tem mais um pouquinho para cá? E tem, pessoal. Isso é totalmente normal? Sim. Tá? Principalmente porque espichamos aqui em 2025. Tá? A gente vai completar em junho, se fecharmos abaixo da abertura, o terceiro mês consecutivo de queda. Em 2022, a média, tá, foi de 5 meses de queda. Tá? 5 barras aqui. Entre 5 a 4. Aqui eu coloquei 3, mas na verdade é 4 barras. Tá? 1, 2, 3, 4. É isso aí. Beleza? Então, informações sobre o BOVA para vocês, 176 e 76, ou 176 para quem usa opções, é meu principal strike de resistência. 165, 169, eu já esperava suporte. Se vai ser fundo do ano, poxa, eu preciso do investidor estrangeiro voltando. Não acho que a União faz açúcar ou faz fundo aqui no Brasil, a gente já chega no fluxo estrangeiro. Dos setores, pessoal, assim, boa parte dos setores responderam muito bem. O grande patinho feio foi materiais básicos, né? Então, esse trade recessão não me parece que veio, mas materiais básicos sofreram bastante, tá? Muito provavelmente por causa das petroleiras, tá? Embora as petroleiras estejam, Petrobras está no industrial, por exemplo, mas acho que Prio e as outras, PetroRecôncavo, etc, deve estar todas no materiais básicos. Eu até preciso tirar essa dúvida, tá? Mas materiais básicos, de fato, é o grande patinho feio do ano. Eu, em materiais básicos, olho para açúcar, olho para cerâmica, olho para celulose, então Porto Belo, São Martinho e Klabin,
mas também olho para agro, tá? SLC, a Três Tentos, Brasil Agro, tá? Sem dúvida nenhuma. Kepler, se não fechar capital, são essas empresas que dentro de, entre aspas, materiais básicos e industriais, eu estaria mais de olho. Bacana? Setor que vence o ano e que já mais rapidamente responde, né? Setor de utilidade pública. Então eu comentei com vocês, lancei vídeo recente, né? Que era a maior oportunidade da década, né? O tio caindo entre, não vou lembrar o número específico, mas acho que é 17 a 23%, e ele caiu 18%, né, por cento da máxima. Então foi o TLL11 o que eu mais comprei aí no início do mês. Para esse fim de mês, esse aporte dessa semana aqui, eu fui para renda fixa para ficar na arquibancada, tá? Estou comprado em calls, comprei mais um pouquinho de call de Fleury, mas tudo isso no início do mês. Esse final de mês aqui, eu de renda variável acabei indo para renda de fato, que foi os meus fundos imobiliários, os fundos de logística, né? Aqui eu não sei se ajuda muito, pessoal, mas é só para dizer a movimentação, o quão rápida foi a movimentação desses setores aqui, ó, imobiliário, financeiro, industrial, utilidade pública, de sobrevenda praticamente 3 semanas atrás, eles já estão aqui em excesso de otimismo. Tá? O que eu quero dizer com isso? E por que eu estou compartilhando esse gráfico, pessoal? Porque se você, porventura, tem algum ativo diversificado como um ETF, por exemplo, ou tem uma ENGIE, tem uma CPFL, tem uma Equatorial, uma Sabesp, enfim, empresas de utilidade pública de maneira geral, é onde eu quero focar aqui. Se elas cedem ali 10, 15% na máxima, ou 18% como foi o índice, pessoal, você não vai ter 3 aportes nessa faixa de preço normalmente. Você vai ter 1, talvez 2. Então, quando a queda é generalizada por falta de fluxo, narrativa, fiscal, política, X, Y, Z, que seja, o que faz o mercado cair ou subir, não importa, mas caindo, você olha a sazonalidade do setor ou do ativo, da empresa, olha o drawdown e realmente tenta colocar como pauta, como estratégia, a história rima, não se repete, para você não titubear. Porque ativos que corrigem receita por inflação, né, eles tendem a ser ligeiros. Tá? Então, eu acho que em utilidade pública, talvez tenha sido a oportunidade do ano. Fez mínima. Tá? Se voltar a fazer mínima, show de bola. Mas esses ativos são mais ligeiros. E aí, quando você tem uma carteira diversificada, nunca é recomendação aqui, mas se você. O que eu faço? Dou prioridade. Tá? Dou prioridade quando esses ativos diversificados caem 17, 18, 20%. E dentro do histórico que eu tenho disponível para estudar deles, é mais ou menos ali o máximo drawdown, a máxima queda. E aí a gente tem que ser ligeiro, não pode titubear, porque você teve a oportunidade aí de comprar um ativo de extrema qualidade, seja uma ENGIE, seja uma CPFL, né, seja uma Taesa, uma Isa Energia ou um ETF como o UTLL11. Já subiu para o excesso de otimismo, está próximo da metade aí das máximas das últimas semanas, bam, você já não tem mais aquele desconto técnico específico. Né? Aqui é para quem, além de alocar pensando em longo prazo, DCA, Dollar Cost Averaging, também faz trade, né? também especula no curto prazo. No utilidade pública, eu tenho uma posição especulativa, quero segurar aí pelos próximos 3 anos ali, no máximo, tá? Porque eu também tenho o IDIV, ou NSDV, né, no caso da Nubank, que é o meu ativo, esse sim, que eu compro holder, né? A utilidade pública é muito nichado. Bom, não é sobre a minha carteira que eu vim falar com vocês aqui hoje, tá? Vamos lá, investidor gringo, voltou, pessoal? Não. Tá com cara que vai fechar aí o mês de junho próximo dos 8 bi de queda, talvez 9 bi de queda. Vamos ver. Tá? Então ele não voltou. Então esse fundo feito pelo Ibovespa, a gente tem que estudar. Tá? Porque o fundo foi feito no Ibov e o gringo, pessoal, na nanina. Continua aqui ó, indo para os seus 30 bi de acumulado, saindo lá dos 72 do dia 14 de abril. Tá? Então não temos gringo. Então esse fundo aqui ele é confiável? Não. Tá? Não é. Agora, a gente pode somar. A União faz o açúcar. Institucionais. Bom, estão comprando.
Tá? Estão ainda negativo em 47 bi no ano? Sim, pessoal, mas estão aqui evoluindo. Uma forcinha mínima, né? Nos últimos pregões tem entrado fluxo institucional, muito mais verdes do que vermelho. Legal, tá? Então, beleza, estão eles lá acreditando no valuation descontado? Provavelmente, tá? Sardinhada, nós outros. Opa, a gente virou o jogo, pessoal. E ó, vou dizer para vocês, Sardinha virou o jogo em um timing muito legal. Ó a sardinhada aqui, ó, virou para positivo, muito próximo da mínima atual. 170 e uns quebrados ali. Então, parabéns para nós. Tá? Parabéns para nós. Não aproveitamos. Fomos muito mal no início do ano. Não pegamos nada, né? Essa alta no início do ano. Estávamos vendidos nessa alta. Tá? Aí, de repente, a gente virou o jogo aqui. Vamos ver se a gente continua nessa toada de aumento de fluxo. De qualquer maneira, Sardinha começou o ano com o pé trocado, quem sabe agora o pé fica certo, tá? Mas estão comprando, então, institucional comprando, Sardinha comprando. Vamos lá, as recompras agora. Recompras também, pessoal. A gente fez um fundinho aqui de recompra. Deixa eu trazer aqui mais fininho, tá mais difícil de ver esse. A gente fez um fundinho de recompra, tá? Estamos em 11,4 bi de acumulado. Tá? A gente fez um fundinho aqui, ó, os preços começaram a achar um certo patamar de amortecimento. Tá? Então, a união aí dos fluxos domésticos estão ajudando a segurar o Ibovespa, as recompras ou os outros aqui, ó, já são vários pregões consecutivos de entrada. Tá? Então, começou a bater desconto para todo mundo ou para uma boa parte da bolsa. Isso ajuda, sem a menor dúvida. Maiores quedas da semana. CSN chama atenção, Usiminas chama atenção, Banco Paine subiu bastante recentemente, Alpargatas, né? Caiu bastante semana, e as petroleiras com destaque para PetroRio. Tá? A Suzano caiu também. Então, ó, as variações semanais, pessoal, estão bem aqui, talvez idiosincráticas a eventos de cada empresa específica. A Braskem teve notícia, CSN não sei se teve, Usiminas também não, talvez as únicas que repetem setor. Paine, Suzano, Aeres, PetroRio, Quero, Oncoclínicas e Alpargatas. No ano, Porto Belo, CSN são as que mais chamam a atenção para mim. Tá? Na semana, eu diria que a Usiminas talvez chame a atenção, assim que eu já falei da CSN. Seriam ali as duas para ficar de olho. Empresas mais distantes da média de 200, pessoal. Aqui é o índice de amplitude. Eu tenho Porto Belo também, né? Então, essa semana, de novo, né? Como a gente teve um rebote nas ações, eu também não estou muito crente de que teremos uma semana de oportunidade. Eu acho que a gente vai ter uma semana de voo e não vai sair do lugar, tá? Eu não estou muito concentrado ali em caçar a oportunidade, a não ser, no meu caso aqui, Fleury e Klabin, que eu estou de olho em se cair muito, etc. Se subir muito, eu vendo call, se cair muito, eu vendo put, aquela coisa toda. Deixa eu filtrar pela fórmula mágica do Joel Greenblatt, ver se a gente encontra mais coisas aqui, nas distantes da média de 200. Ó, BIF, Alied, Pague Menos, Semin, Profarma, WIS e TIM. Encontramos mais. Eu acho que descontão mesmo a BIF, né? Nossa, 31% distante da média de 200. Alied 30. Semin 16, né? Acho que são as grandes aí que eu colocaria, deixaria como destaque aí. Da distância, a fonte aqui é do scanner da bolsa, pessoal. O dólar, tá? Esse fez o que a gente imaginava. Eu até tirei aqui o 5,30, pessoal. Eu fico com o teto do dólar 5,46, piso 4,82, tá? Finalzinho de mês. Julho, de novo, eu não aposto a favor do dólar, mas também não aposto contra, tá? Então o dólar eu prefiro aumentando posição na Klabin, mas não faço nenhum tipo de alocação no câmbio especificamente, tá? Eu acho que ele pode decolar por alguma crise específica de liquidez no mundo, tá? Ir lá para o 5,46, depois voltar para o 4,80, a depender aí do pós-eleição. Então, dólar realmente, acho que toda a queda que a gente tinha para capturar foi, no curto prazo já aconteceu.
Agora ele tende a lateralizar estilo 2016, 17 aqui. Talvez a gente entre nesse período aqui, ó. Tá? Depois de uma queda forte, a gente entra nesse período. É o que eu imagino. Então caímos, agora a gente vai ficar brigando um pouquinho. Tomara que seja entre os 5,46 e o 4,82. Tá? É mais ou menos dessa maneira que eu imagino que ele brigue, tá? Nos próximos meses. Seria o mais tranquilo de eu chutar, embora o dólar ele sempre envelhece mal a análise, né? Ou quase sempre. Pessoal, proventos. Tá? Segunda-feira, dia 29, Qualicorp. Meu Deus, fujam da Qualicorp. Eu tenho a Qualicorp, não sugiro para ninguém. IRB, tá? Um bom proveito da IRB, 0,47, nem tanto, né? O melhor provento é do Bradescão, lá no dia 3 de julho, né? 1,6%, 28 centavos. Bradescão, data corte dia 3, pagamento dia 29. Eu compartilhei esse vídeo com vocês, né? Tá? Não tenho nenhum grande destaque. Brad Saúde, 0,45. Enfim, esse PDF vai estar disponível para vocês, pessoal. Mas eu não teria nenhum grande destaque de novo. Semana que vem, primeira semana que eu não estou empolgado ali com algum ativo específico, né? Não está claro para mim quem que vai vencer o jogo, né? No caso das BDRs, pessoal, olha, tem BDR pra caramba pagando dividendo, tá? A Disney é o destaque que eu dou. Data corte na terça-feira. Minto, data corte na segunda-feira. A Disney tem data corte na segunda, data X, terça, dia 30. Tá? É o destaque que eu dou, mas tem muita, tá? Para quem não sabe como conferir, pessoal, as BDRs que pagam dividendos, venham aqui em ferramenta na Investing, tá? E cliquem em agenda dividendos. Tá? Aqui vai ser moleza para vocês chegarem, tá? E fico por aqui, pessoal. Essa semana, esse vídeo macro dessa semana específico, não é um vídeo macro que eu busquei dados minuciosos aqui nas casas de research que eu sigo, assino e afins. Também não é nenhuma semana que eu tenho uma narrativa pronta para vocês. Tá? Eu acho que o ouro fechou a semana muito bem, mas fechou a semana bem, né? Na sexta-feira ali, né? Quinta e sexta-feira. Agora caiu 3% na semana, né? Caiu 2% na semana. Então não consegui juntar o quebra-cabeça, nem sempre eu consigo, mas essa semana, até pelo feriado nos Estados Unidos e por esse sinalzinho de topo e verão por lá, olha, eu acho que é uma boa semana para você deixar o maratonista CDI rondando, correndo com o seu dinheirinho novo, se você for colocar. Falando aqui daquela parte da carteira especulativa, aquele dinheiro para especulação, eu pelo menos já deixei o meu no LFix, deixei no POSB 11 também um pouquinho. Talvez na semana que vem, talvez na virada aí da segunda quinzena de julho, a gente volte a ter uma disparada mais clara, seja emergentes versus tecnologia, seja commodities específicas eletrificadas e IA, ou um novo fluxo, um novo ativo, uma nova classe de ativo aí que desponte, tá? Mas não acho que semana que vem vai ser ali, putz, eu tenho que estar alocando em algum ativo, porque vai ser a oportunidade do ano. Não. Se há oportunidade do ano, eu comentei aqui no Utilidade Pública Brasil, que é um monstro, tá? E se porventura você estiver otimista com inflação pré-fixado Brasil, também a marcação a mercado vai ser monstruosa para você, tá? Se de repente a curva hoje que está nos 14 e pouquinho ceder para os 12, você vai ganhar bastante dinheiro na marcação a mercado, capturando um pré-fixado a 14 e vendendo quando a curva estiver a 12. Você não tenha dúvida disso, que você vai capturar. Ali estão as grandes oportunidades. Aqui falei de algumas grandes oportunidades. No mundo das small caps, as de valor. Então, Fleury, já sou repetitivo aqui porque elas não estão se movimentando. Eu estou comprando call longa, né? Até já gravei vídeo para quem é membro aqui do canal. Comecei comprando call na Fleury, eu acho que 1,60. Aí já comprei a 80. Aí agora estou em 60, acho que já belisquei 60 centavos. Aí meu médio vai lá, já está abaixo de R$ 1. E a call está em 1,9. Então já estou ganhando um cascalhinho. Mas eu quero vender isso daí a 3.
Então, são posições que são construídas agora, mas que não dá para postar no Instagram, né? Porque não está dando dinheiro nenhum ou muito pouco. Tá? Mesma coisa deve ser a sua São Martinho, a sua Raia Drogasil, a sua Shoes, Home, Fras-le, essas empresas que quando a gente olha o histórico de longo prazo, trucidam o CDI e o IMAB, mas que no curto, né? Não andam, por quê? Pô, não tem fluxo, são small caps, não estão nos ETFs, e patati patatá. Só que quando você olha para o balanço, alavancagem de certa maneira controlada, fazem caixa mesmo, São Martinho, mesmo com o fluxo adverso, né, o macro, me perdoe, adverso, do açúcar. Então, se guiar por fundamentos, aportes específicos, e aí se você tem domínio, gosta, especular, né, uma Auren também, pô, a Auren chegou a ceder bastante, pessoal, e voltou ali pro meu range, a pitar aqui os meus alarmes. Pô, legal, Auren de novo, uma call longa ou de repente até uma posição nas ações. Então, assim, tem oportunidades, tá? Só não acho que dá para postar no Instagram, não subiu o suficiente para isso. Então pode ser que caia mais um pouco, inclusive. Então veremos. Acho que semana que vem não vai, a gente não vai ter nenhuma novidade gigantesca para ser anunciada aqui, pelo menos não que eu espere, que eu esteja esperando. Por isso aí sentar na arquibancada ou escolher ativos diversificados ou de valor, sabendo que a rentabilidade vai demorar. Se você não aguenta essa demora, temos à disposição no Brasil a arquibancada com a maior rentabilidade real do mundo. Né? Então, por que querer ser gênio? Né? Bom, feito isso, pessoal. Obrigadão. Obrigado pela companhia. Vejo vocês no próximo conteúdo. Tchau, tchau.